A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Nesta edição especial do Sofá do Parlamento recebemos Jorge Miranda, professor universitário, deputado constituinte, na altura eleito pelo PSD, é tido como um dos autores maiores da Constituição. O país tem hoje uma maioria que é do centro para a direita, mas ao longo dos 50 anos já teve maiorias do centro para a esquerda também. A Constituição tem conseguido ser o fiel da balança dos equilíbrios, mantendo os equilíbrios independentemente destas conjunturas que vão mudando? Tem sido realmente. A Constituição, no texto inicial e com a revisão feita em 1982, é uma Constituição compromissória, uma Constituição de equilíbrio que permite que forças políticas muito diferentes coexistam e, eventualmente, assumam até o poder. E também, por outro lado, é uma Constituição que estabelece um sistema de governo semipresidencial em que, ao lado do Parlamento eleito por sufrágio direto, há um Presidente da República eleito também por sufrágio direto. E, portanto, há também uma interdependência dos dois órgãos, impedindo que um domine completamente a vida política do país. É uma solução que me parece adequada, e sobretudo tendo em conta a experiência portuguesa da Primeira República, com a instabilidade parlamentarista, o excesso de parlamentarismo. E depois o regime de Salazar, com a concentração do poder no Executivo. Portanto, é uma solução adequada e equilibrada. E hoje, ao fim destes 50 anos, tendo em conta até os desenvolvimentos económicos e tecnológicos no país e no mundo, a Constituição pode ser de alguma forma um entrave ao desenvolvimento e ao crescimento do país? Não é. A Constituição não é de modo algum, pelo contrário. A Constituição, criando um sistema de direitos fundamentais, é extremamente generoso, é extremamente vasto, que dão aos cidadãos liberdade plena. E, por outro lado, uma organização económica que, com a revisão de 82 e com as outras revisões constitucionais e com a União Europeia, permite aquilo que a própria Constituição chama economia mista, com o setor público, o setor privado e o setor cooperativo. Portanto, a Constituição não entra ao desenvolvimento económico, como também se tem visto. Se compararmos o Portugal hoje com Portugal em 1976, podemos verificar uma grande diferença. Eu vivi esses tempos de 76 e até o tempo anterior, tenho já mais de 80 anos e tenho observado bem a evolução. Não quer dizer que o país não precise de mais desenvolvimento. Claro que precisa. Mas isso hoje tem se entendido no âmbito da União Europeia. As revisões da Constituição devem conseguir estar para lá das conjunturas políticas. Isso é possível de garantir? A grande revisão constitucional foi de 1982, em que eu também participei. Foi a última intervenção política minha, em que eu também participei, em que acabou a intervenção dos militares na vida política, o Conselho da Revolução acabou, foi criado um Tribunal Constitucional e todo um sistema de órgãos de poder interdependentes. E, portanto, a Constituição hoje, como também se tem visto ao longo dos anos, dá garantias de estabilidade ao país. Houve algumas revisões constitucionais a seguir a 82, mas de segundo sentido, de segunda importância. A mais importante foi a que expressamente passou a falar a União Europeia. E a União Europeia é também um fator extremamente importante de estabilidade e desenvolvimento do país. Nós vivemos agora um tempo político diferente, há 3 partidos com mais ou menos o mesmo equilíbrio. Uma revisão da Constituição deve incluir sempre PSD e PS por serem os históricos partidos fundadores do regime? Deve incluir, porque são os partidos fundadores, podemos dizer, da democracia. Basta dizer, as grandes figuras civis da democracia, no início a seguir de 64, foram pessoas desses partidos. Basta dizer isso, basta lembrar isso. Sem esquecer, naturalmente, militares como o general Yanes ou o major Coronel Mão Antunes, mas
a própria Constituição admite a diversidade de partidos e, portanto, também admite a extrema-direita. Aliás, na Europa há vários partidos de extrema-direita. Na Espanha, na França, na Itália, até na Alemanha existem. Portanto, não é problema nenhum específico de Portugal haver partidos de extrema-direita. Não é. É um fenómeno que não é único, que está muito ligado à conjuntura mundial, à transformação da mentalidade, etc, etc. Agora, o que eu penso, volto a pensar, é que uma revisão constitucional pressupõe um acordo dos partidos fundadores da democracia e fundadores da Constituição, que foram o Partido Social Democrata e o Partido Socialista. O CDS votou contra, mas agora o CDS está integrado na Aliança Democrática e o próprio professor Freitas do Amaral, apesar do CDS ter votado contra a Constituição, evoluiu mais tarde, infelizmente já morreu, evoluiu mais tarde, e tem até uma história da República Portuguesa em que analisa todos esses fenómenos. Foi até ministro dos Estrangeiros num governo do professor Molengado, do professor Cavaco Silva. Portanto, uma revisão constitucional tem que ser, basicamente, dos dois grandes partidos identificados com a Constituição. O Chega, eu entendo que não deve participar na revisão, ou melhor, deve participar, claro está, mas não tem que ser fundamental para um acordo de revisão constitucional. O acordo de revisão constitucional tem que ser, essencialmente, entre os partidos identificados com a Constituição desde o início. O PSD e o PS. As várias revisões que existiram, e já disse que a de 82 foi a última grande mexida, mas as várias revisões que existiram até agora melhoraram sempre o texto constitucional? Foi sempre uma evolução pela positiva? As revisões que existiram foram constituições de aperfeiçoamento do texto constitucional. Pode dizer-se, em 82, além de se pôr fim à intervenção dos militares na vida política, se criaram um Tribunal Constitucional, eliminaram-se, afastaram-se alguns textos, com alguns artigos constitucionais que tinham uma carga ideológica proclamatória. Tinham. O único artigo que ficou, não, o único texto em que ainda permanece uma referência ideológica é o preâmbulo em que se fala em sociedade socialista. Mas eu há muito tempo entendo que a referência à sociedade socialista caducou quando Portugal entrou na União Europeia. Quando Portugal, na Constituição também firma, a vontade de criar uma economia mista, conceito público, privado e cooperativo. E, portanto, isso caducou. Como, aliás, houve os artigos da Constituição que caducaram. Por exemplo, o artigo respeitante aos distritos, ou o artigo respeitante aos direitos dos homens identificados com o regime anterior. Caducaram. A sociedade socialista também caducou. Embora eu, pessoalmente, preferisse que desaparecesse do próprio texto. Mas já não tem qualquer vigência. Se for ver agora estudos, lições de direito constitucional, ninguém dá importância à sociedade socialista. Não tem. Ia-lhe perguntar isso porque há sempre uma direita que fala sempre nessa necessidade de limpar essa expressão da Constituição. Essa expressão nunca se chegou propriamente a materializar no país. Não, volto a dizer, eu não gosto dessa referência à sociedade socialista, mas volto a dizer que não tem hoje nenhuma força imperativa, não tem nenhum sentido, caducou. É um fenómeno, aliás, jurídico, que é a caducidade de normas constitucionais. As normas constitucionais não caducam, não deixam de vigorar apenas por revogação, também caducam por costume constitucional e caducam também por caducidade. Isso dá-se nas Constituições, mas também se dá nos códigos e nas leis ordinárias comuns. Dá-se. A Constituição, como está hoje, mantém o espírito da Constituição que foi aprovada em 2 de abril de 76? A Constituição que foi aprovada tem um espírito de democracia, direitos fundamentais, liberdades, garantia da constitucionalidade. E isso está em vigor, permanece. É o espírito da Constituição. Aqueles que votaram a Constituição a favor em 2 de abril de 1976, aqueles que votaram a favor, tinham esse espírito, tinham esse sentido. Eu próprio fiz uma declaração de voto quando foi feita a aprovação da Constituição, em que dizia isso expressamente. Eu tenho, aliás, um livro chamado Da Revolução à Constituição, Memórias da Assembleia Constituinte, em que conto isto tudo, conto como é que foi. E, portanto, o espírito da Constituição é este: democracia, direitos fundamentais, liberdade, economia mista, garantia da constitucionalidade. É isso que permanece. E hoje em dia é necessária uma revisão da Constituição? Eu acho que não é.
E é evidente que é sempre possível aperfeiçoar. Por exemplo, eu acho que seria possível aperfeiçoar no sentido da regionalização. Criar regiões correspondentes às comissões de desenvolvimento regional. Seria possível. Mas há coisas muito mais importantes que rever a Constituição. E o país e a própria Parlamento, antes de mais nada, têm que se concentrar nesses problemas. Problemas respeitantes à saúde, problemas respeitantes à administração da justiça, à defesa do ambiente, à integração europeia. Isso é que nos deve preocupar, antes de mais nada. A que revisão constitucional pode ser feita, mas antes de mais nada temos que resolver estes problemas. Acha que seria mais fácil avançar com a questão da regionalização por uma mudança da Constituição do que propriamente pelo referendo? É mais fácil. Aliás, viu-se no referendo que se realizou que a votação foi contra. E eu não tenho dificuldade em compreender porque é que, havendo as comissões de desenvolvimento regional, que têm funcionado, tanto quanto eu sei, relativamente bem, embora com poucos poderes, não se aproveitam essas comissões para lançar a regionalização. Professor, hoje em dia vivemos alguma dificuldade na escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional. Acha que uma excessiva partidarização do Tribunal Constitucional pode subverter o texto da Constituição? Com certeza que uma partidarização subverteria. O Tribunal Constitucional não é uma segunda Câmara do Parlamento, não é um Senado. Uma coisa é a Assembleia, outra coisa é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não é uma espécie de Senado à semelhança do Senado dos Estados Unidos, não é. O Tribunal Constitucional tem juízes baseados em consenso partidário, mas em que se exige maioria 2/3 e em que, naturalmente, que as inspirações ideológicas dos juízes estão presentes na Assembleia, no Tribunal Constitucional. Mas também se tem verificado, pela experiência, que os juízes têm conseguido encontrar soluções consensuais, ultrapassando, em quase todos os casos, as divergências. Tem-se visto. E é isso que interessa manter. O Tribunal Constitucional tem uma base democrática, que é a eleição parlamentar. Faltaria a designação por parte do Presidente da República, como eu defendo, também de alguns juízes, como eu defendo há muito tempo. Mas o essencial é que os juízes funcionem como juízes e não como agentes de partidos políticos. E por isso é que eu entendo que só devem intervir na escolha dos juízes do Tribunal Constitucional, na designação dos juízes do Tribunal Constitucional, juízes identificados com os partidos identificados com a Constituição. Portanto, só o PSD e o PS. O Chega não deve intervir. O Chega põe em causa a Constituição, põe em causa os limites materiais de revisão constitucional, defende castração química, defende direito à prisão perpétua, não deve intervir. Não, quer dizer, deve participar no debate e na votação parlamentar, mas não deve intervir no acordo para a escolha dos juízes, como aliás se verificou nestes 50 anos. Até agora, nestes anos todos, décadas de funcionamento do Tribunal Constitucional, os juízes foram escolhidos na base de acordos entre os dois grandes partidos, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista. É isso que deve continuar. Mas não há aqui uma leitura de que, tendo em conta os resultados eleitorais atuais, o Chega tem direito a intervir? O Chega tem direito a participar na votação no Parlamento. Não direito a escolher, a designar juízes para o Tribunal. Pela sua leitura, uma excessiva partidarização do Tribunal Constitucional seria um erro? Uma espécie de Supremo Tribunal dos Estados Unidos seria um erro? Seria um erro grave que na Europa não faria sentido. Nos Estados Unidos realmente há isso, mas na Europa não. Os tribunais constitucionais, com grande prestígio, o alemão ou o italiano, estão à margem disso. Hoje em dia fala-se muito da polarização partidária entre os vários partidos. Em 1976, a aprovação da Constituição também serviu um bocadinho para acalmar a polarização partidária? Sim, serviu. Como se verificou, foi possível, depois de toda a agitação dos anos 75, dos meses 75, foi possível encontrar um consenso básico em que só não entrou, infelizmente, o CDS. Mas o próprio CDS, pode dizer-se, acabaria por reconhecer, na experiência das revisões constitucionais, que também eu era responsável pela Constituição. Porque depois acabaram por votar a favor de todas as revisões. E, principalmente, o professor Freitas Amaral. Para a aprovação da Constituição foram necessárias mais de 130 sessões plenárias. O próprio dia da votação, afinal, começou de manhã, acabou já a altas horas da noite. Houve momentos em que parecia impossível chegar a um consenso? Não.
eu acho que todos os deputados, principalmente eu próprio, só falo por mim, estive convencido de que era possível chegar a um consenso. Não era possível depois da Revolução. A Revolução que tinha feito uma espécie de abertura a um futuro radioso. Não era possível depois dessa Revolução e depois da inspiração que havia no povo português de ter um texto fundamental que garantisse direitos e liberdades, não seria possível não haver consenso. Eu sempre me convenci que havia consenso e sempre trabalhei procurando o consenso. E nas comissões, quer nas minhas intervenções no plenário, quer nas comissões em que eu participei, Comissão de Sistematização, Comissão de Organização do Poder Político e Comissão de Redação, sempre procurei o consenso. E, no final, foi até possível uma comissão de redação em que eu participei, em que deputados de vários partidos, incluindo o deputado Vital Moreira, que então era do Partido Comunista, chegaram a um consenso da redação do texto constitucional. Houve alguma coisa que o frustrou nesse processo de construção da Constituição, que gostaria que tivesse sido incluído e não foi possível, por exemplo? Não. Eu teria gostado que fosse incluída mais relevância às regiões. Eu sou um homem do Norte, do Minho, e vivo em Lisboa, e sei bem as inspirações do Minho, e como eu sou suspeito, mas sei bem que isso seria possível. E também, num outro direito, teria sido possível ir mais longe. Por exemplo, a matéria da liberdade religiosa, teria sido possível ir mais longe. Mas, no essencial, encontrou-se soluções adequadas. O único momento em que eu estive muito preocupado foi em 12 a 13 de novembro de 75, quando houve o sequestro da Assembleia Constituinte. Mas o sequestro da Assembleia Constituinte foi um cerco à Assembleia. Não teve a gravidade que viria a ter nos Estados Unidos o ataque ao Capitólio, com a entrada até de manifestantes nas próprias salas das sessões. Mas esse sequestro foi terrível. Estivemos 36 horas cercados, não tínhamos comida, não podíamos dormir, não tínhamos cama, tínhamos uma situação terrível, preocupante, que até fez mal. Um deputado, já de certa idade, teve que ser evacuado porque teve um ataque cardíaco. Foi o momento mais difícil dessa Assembleia Constituinte? Mais difícil. A Assembleia funcionou durante mais de um ano. O momento mais difícil foi esse, de 12 a 13 de novembro de 75. Terrível. No processo... E depois até uma obrigação. Quando saímos ao fim de 36 horas, tivemos que passar no meio de uma fila de manifestantes em fila indiana até meio da Rua de São Bento. Uma obrigação horrível. Até se chegou a pensar em transferir a Assembleia para o Porto, embora se tivesse entendido que era melhor e seria mais grave. Mas foi horrível. No processo de construção da Constituição, e com tantos detalhes e tanta questão para resolver, havia partidos ou deputados que já sabiam que seria mais fácil chegar a consenso e, portanto, trabalhavam também mais em conjunto? Há pouco falou aí, por exemplo, do professor Vital Moreira. Sim, havia deputados que tentavam. O professor Vital Moreira era do Partido Comunista, mas constitucionalista. Eu, aliás, já há muito tempo deixou do Partido Comunista e eu estive com ele na Comissão da Organização do Poder Político e na Comissão de Redação. E ele manifestou grande sempre vontade de consensos. Fala-se hoje muito do ambiente da Assembleia da República, da relação entre os deputados, mas na altura os apartes, aquilo que se dizia também eram bastante duros. As coisas estão ainda assim pior hoje em dia? Desculpe, não me percebi bem. Se a relação entre os deputados e a forma como se faz a política no Parlamento está pior hoje em dia face a 76, que era uma altura em que também se trocava muitas... Não sei dizer. Não tenho a experiência da situação atual. A situação em 76, em 70 e 76, era entre alguns deputados e entre alguns partidos. Às vezes era um pouco gravosa, mas também havia relações de amizade e de cortesia entre vários deputados. Eu, por exemplo, consegui dar-me bem com o deputado Vital Moreira ao fim de trabalhos em comissões que estivemos. Como é que as lideranças dos dois maiores partidos, o PSD e o PS, como é que encararam este processo de construção da Constituição? Que impressões é que lhe iam transmitindo? O que é que iam conversando? Eu só posso falar em relação ao partido que eu estava, que era o Partido Popular Democrático, e posso dizer que nós na Assembleia funcionávamos com total autonomia em relação à direção do partido. O grupo parlamentar é que decidia.
Esta questão da construção da Constituição foi um dos maiores legados do 25 de Abril, da estabilização do regime? Sim, sem dúvida. Aliás, o 25 de Abril, o programa do Movimento das Forças Armadas falava na eleição de uma Assembleia Constituinte que iria fazer uma Constituição democrática. E, portanto, a Constituição tem por base a Revolução e as aspirações do povo português. E a estabilidade que tem adquirido, acho que é uma expressão disso. Já há pouco falou da questão da revisão de 82. Foi uma revisão constitucional importante para modernizar o país e para torná-lo um país à escala global, europeu à escala global? Foi a revisão mais importante que até agora se fez. Por um lado, pôs fim a intervenções militares na vida política, o que tinha acontecido desde 1820. Foi uma decisão histórica. Isto conformou o sistema de governo semipresidencial, criou o Tribunal Constitucional. Uma revisão importantíssima. E eliminou também muita fraseologia ideológica que ainda o texto inicial tinha. Portanto, foi fundamental. Há um tema que tem estado parado e que o PSD, o atual partido no poder, não tem ainda uma posição muito fechada, que é a questão da eutanásia. Estas questões de consciência que, por norma, dividem o país, cabem também dentro da Constituição? Não estiveram presentes na feitura da Constituição. Não estiveram. Não foi algo com que tivesse no... Nunca se discutiu isso. Havia consenso total quanto ao direito à vida. Nós agora estamos numa fase da vida política em que os principais protagonistas já nasceram, alguns deles, ou quase todos, depois do 25 de Abril. Isto muda a forma como se faz política e como se pensa o país? Não, é evidente que o país evoluiu. 50 anos, no nosso tempo, são muitos anos. E, portanto, houve uma evolução e eu sou professor, tenho convívio com as gerações novas e vejo essa evolução. Mas não me convenço de que seja uma diferença fundamental. No essencial, o país continua a ser o mesmo. E os cidadãos têm adesão aos valores fundamentais da vida coletiva. Há diferenças importantes quanto a algumas questões que se chamam fraturantes, algumas diferenças. Há evolução da qualidade da classe política, há evolução na matéria de certas profissões, e não vou agora dizer, mas no essencial o país é o mesmo, é o nosso Portugal. Nós já não lhe roubo muito mais tempo, nós estamos agora, lá está, com o primeiro Presidente da República que já não viveu esses tempos da Revolução. Ainda assim acredita que o atual chefe de Estado será um bom garante da Constituição? É um nome que lhe agrada? Eu acho que sim, acho que vai ser. Aliás, toda a campanha que ele fez e também as declarações que tem feito levam a que ele vai ser um garante do regular funcionamento das instituições. É o que diz a Constituição. Garantia do regular funcionamento das instituições. O presidente que terminou agora aos 10 anos, Marcelo Rebelo de Sousa, trabalhou consigo nessa Assembleia Constituinte. Que memórias também é que guarda desse professor Marcelo Rebelo de Sousa? Bom, o professor Rebelo de Sousa é meu colega da Faculdade de Direito e, portanto, tenho uma amizade com ele que remonta a muito antes da Assembleia Constituinte. E uma amizade que se tem reforçado ao longo dos anos e uma admiração grande que eu tenho pela atuação dele como Presidente da República. E, portanto, eu estou convencido de que ele continuará. O país vai ter saudades dele, acho que sim, mas continuará. Eu espero até que ele volte à Faculdade de Direito para dar, como eu dou, um curso de pós-graduação, depois um curso de pós-doutoramento. Acha que ele foi o intérprete mais criativo da Constituição? Não, criativo não. Cada presidente tem a sua interpretação da Constituição. Eu tenho a interpretação, Cavaco Silva também, Jorge Sampaio também, Ramalho Eanes. Todos esses presidentes têm uma interpretação que se complementa, não põe em causa a Constituição. Professor Jorge Miranda, muito obrigado pela sua disponibilidade.